Imagine um mundo onde a tecnologia que protege bilhões de dólares em criptomoedas está prestes a ser quebrada. Um mundo onde a segurança que sustenta o Bitcoin, a moeda digital mais valiosa do planeta, pode ser comprometida por uma nova era de computação. Bem-vindos ao futuro da computação quântica. Uma revolução que promete transformar tudo o que conhecemos sobre processamento de informações. Mas, com esse avanço, vem uma ameaça silenciosa que pode abalar as bases do sistema financeiro digital. O Bitcoin, uma vez considerado inquebrável, agora enfrenta um desafio existencial. A criptografia que protege suas transações pode ser quebrada por computadores quânticos, expondo a rede a manipulações e roubos. Mas, em meio a essa crise, uma figura enigmática emerge das sombras. Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin, deixou pistas que podem ser a chave para salvar sua criação. Será que ele previu essa ameaça anos antes? E, mais importante, será que a comunidade de desenvolvedores conseguirá decifrar suas mensagens a tempo? Acompanhe-nos nesta jornada para descobrir como a comunidade do Bitcoin está se preparando para enfrentar a ameaça quântica. Será que o Bitcoin sobreviverá a esse teste de força? Ou estamos à beira de uma nova era para as criptomoedas? O mundo estava à beira de uma revolução tecnológica. A computação quântica, que por décadas parecia uma promessa distante, finalmente havia dado um salto significativo. O anúncio mais recente do Google sobre seus novos chips quânticos era a prova concreta de que essa nova era estava se aproximando rapidamente. Esses chips prometiam processar informações em velocidades inimagináveis, utilizando os princípios da superposição e do entrelaçamento quântico para resolver problemas antes considerados intratáveis. Essa notícia, porém, não trouxe apenas entusiasmo. Para alguns setores, especialmente o das criptomoedas, ela veio acompanhada de uma preocupação alarmante. A segurança que sustentava moedas digitais como o Bitcoin dependia da integridade de algoritmos de criptografia, como o SHA-256, que até então eram considerados inquebráveis com o poder computacional tradicional. Contudo, a capacidade dos computadores quânticos de realizar cálculos exponencialmente mais rápidos sugeria que essa segurança poderia ser comprometida. No cerne da tecnologia do Bitcoin estava o blockchain, uma cadeia de blocos de informações interligados que dependia de criptografia para garantir a imutabilidade e a confiança. Quebrar essa proteção significava abrir caminho para a manipulação de transações, roubo de fundos e até mesmo o controle externo de redes descentralizadas. Embora especialistas ainda acreditassem que a computação quântica funcional para esse propósito estivesse a décadas de distância, o anúncio do Google trouxe o futuro um pouco mais perto. As primeiras perguntas surgiram: quão vulnerável era o sistema que sustentava bilhões de dólares? E, mais importante, havia tempo para se preparar? A resposta talvez estivesse enterrada em uma previsão feita anos antes, por ninguém menos que o enigmático criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Em 2008, no auge de uma crise financeira global, uma ideia revolucionária emergiu: o Bitcoin. Publicado em um white paper intitulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, Satoshi Nakamoto propôs uma moeda descentralizada, livre de intermediários como bancos ou governos. A visão era simples, mas transformadora: uma rede onde usuários pudessem realizar transações diretamente, protegidas por criptografia avançada e registradas em um sistema transparente e imutável chamado blockchain. Desde seu lançamento em 2009,
O Bitcoin transcendeu as expectativas iniciais, evoluindo de um experimento obscuro para uma das maiores revoluções do sistema financeiro. No entanto, tanto quanto o Bitcoin fascinava, a figura de seu criador intrigava ainda mais. Nakamoto, cuja identidade nunca foi confirmada, interagiu ativamente com a comunidade por apenas alguns anos, até desaparecer misteriosamente em 2010. Muitos tentaram desvendar quem ele era. Seria um gênio solitário, um grupo de programadores ou até mesmo uma entidade governamental? As teorias abundavam, mas nenhuma prova concreta jamais surgiu. Antes de desaparecer, Nakamoto minerou cerca de 1 milhão de bitcoins, hoje avaliados em bilhões de dólares, e deixou um legado que continua a moldar o futuro da economia digital. Para a comunidade, Nakamoto era tanto um visionário quanto um enigma. Ele havia criado não apenas uma moeda, mas uma filosofia de descentralização e liberdade financeira. Porém, com o avanço da computação quântica, seu próprio projeto agora enfrenta um desafio existencial. O futuro do Bitcoin parecia incerto, mas um detalhe crucial nas palavras de Nakamoto, anos antes, mostraria que o criador já havia previsto os problemas à frente e, talvez, deixado a chave para resolvê-los. O pilar central que sustentava o Bitcoin e outras criptomoedas era a criptografia. No caso do Bitcoin, o algoritmo de SHA-256 desempenhava um papel crítico na proteção da rede, garantindo a segurança das transações e a integridade do blockchain. Para qualquer pessoa mal-intencionada, quebrar o SHA-256 seria equivalente a tomar o controle da rede, podendo falsificar transações, roubar ativos ou até mesmo desestabilizar todo o sistema. Até então, essa possibilidade era descartada devido ao poder computacional absurdo necessário para realizar tal ataque. Computadores clássicos precisam de milhões de anos para realizar os cálculos exigidos. No entanto, a computação quântica prometia mudar completamente esse paradigma. Diferente dos computadores tradicionais, os computadores quânticos utilizam qubits, que conseguem processar informações em múltiplos estados simultaneamente, permitindo resolver problemas complexos de forma exponencialmente mais rápida. Com poder suficiente, um computador quântico poderia quebrar o SHA-256, reescrevendo blocos inteiros do blockchain ou acessando carteiras protegidas por chaves privadas. Isso significaria o colapso da confiança no sistema. Por enquanto, analistas estimavam que a computação quântica ainda não estava suficientemente avançada para ameaçar diretamente o Bitcoin, mas o progresso tecnológico era imprevisível. A comunidade começou a questionar: seria o blockchain invulnerável por muito tempo? À medida que os temores aumentavam, as atenções se voltaram para as palavras de Satoshi Nakamoto, que, anos antes, havia antecipado a fragilidade da criptografia e proposto uma solução que agora poderia ser a salvação do Bitcoin. Em 2010, pouco antes de desaparecer, Satoshi Nakamoto fez uma de suas últimas contribuições em um fórum de discussão. Entre as mensagens trocadas com a comunidade, uma em particular chamou atenção. Ele mencionou o risco de a criptografia utilizada pelo Bitcoin ser quebrada no futuro. À época, parecia uma preocupação distante, mas agora suas palavras soavam como um alerta profético. Nakamoto reconhecia que o SHA-256, a base da segurança do Bitcoin, não era imune a avanços tecnológicos. Ele sugeriu que, caso o algoritmo fosse comprometido, seria necessário interromper temporariamente a rede para preservar sua integridade. Precisaríamos chegar a um consenso sobre qual blockchain é o mais honesto antes do problema começar, travá-lo e então continuá-lo com uma nova função de hash, explicou. A solução era pragmática e clara. Primeiramente, seria necessário identificar até qual ponto do blockchain as transações permaneciam confiáveis e livres de manipulação. A partir desse bloco, uma nova função de hash mais avançada substituiria o SHA-256, reiniciando a rede com segurança. Nakamoto ainda apontou que, se o avanço na quebra da criptografia fosse gradual, haveria tempo suficiente para uma transição ordenada, permitindo que usuários e desenvolvedores atualizem seus sistemas de forma sincronizada. Essa proposta, no entanto, levantava questões complexas. Como garantir consenso em uma rede descentralizada? E como implementar mudanças tão profundas sem comprometer a confiança no sistema? Apesar das incertezas, as palavras de Nakamoto demonstravam sua visão de longo prazo e a resiliência embutida no projeto. Ele havia plantado a semente de uma solução,
mas caberia à comunidade decidir como e quando utilizá-la. Enquanto isso, outro problema começava a surgir: o próprio legado de Nakamoto, que incluía uma vasta quantidade de bitcoins armazenados, poderia ser a chave para uma nova crise. Entre os desafios que a computação quântica apresentava para o Bitcoin, um em particular se destacava: as moedas acumuladas por Satoshi Nakamoto. Estima-se que Nakamoto minerou cerca de 1 milhão de bitcoins nos primeiros meses após a criação da rede. Essas moedas, que nunca foram movimentadas, permanecem em carteiras protegidas pelas mesmas chaves privadas baseadas no SHA-256. Com o avanço da computação quântica, essas carteiras poderiam ser comprometidas. Se alguém conseguisse acessar essas chaves, o impacto no mercado seria devastador. A venda repentina de uma quantidade tão grande de bitcoins poderia inundar a oferta, derrubando seu valor e gerando uma crise de confiança. Mais preocupante ainda, o próprio ato de violar uma carteira tão simbólica como a de Nakamoto seria uma demonstração clara de que a segurança do Bitcoin havia sido comprometida. Emin Gun Sirer, criador do blockchain Avalanche, sugeriu uma solução controversa: congelar as moedas de Nakamoto antes que fossem roubadas. Embora a ideia fosse pragmática, ela ia contra os princípios de descentralização e imutabilidade que sustentavam o Bitcoin. Como uma rede descentralizada poderia justificar tal intervenção? A ameaça quântica também trouxe à tona outro dilema. Mesmo que a comunidade conseguisse proteger o blockchain substituindo o SHA-256, os danos à percepção pública poderiam ser irreparáveis. Investidores e entusiastas começaram a questionar se o Bitcoin conseguiria sobreviver a esse teste de força. À medida que essas discussões ganhavam força, uma coisa se tornava clara: era imperativo que a comunidade de desenvolvedores se preparasse para adaptar o sistema antes que a ameaça quântica se tornasse uma realidade. Para muitos, o desafio representava não apenas um risco, mas uma oportunidade de fortalecer o legado do Bitcoin e provar sua resiliência em tempos de crise. Conforme o debate sobre os riscos da computação quântica crescia, a comunidade de desenvolvedores do Bitcoin começou a discutir soluções práticas para proteger a rede. Uma das alternativas mais promissoras era a transição para algoritmos de criptografia resistentes à computação quântica. Esse movimento, porém, apresentava desafios técnicos e filosóficos que iam além da simples substituição do SHA-256. O primeiro obstáculo era alcançar consenso na rede. O Bitcoin era mantido por milhares de mineradores, desenvolvedores e usuários em todo o mundo, cada um com seus próprios interesses. Qualquer alteração no blockchain precisava ser aprovada pela maioria, o que exigia debates extensos e, muitas vezes, acalorados. A mudança para uma nova função DES implicaria atualizar softwares, equipamentos de mineração e até mesmo carteiras digitais, um processo demorado e complexo. Outro ponto crítico era garantir que o novo algoritmo fosse verdadeiramente resistente à computação quântica. Escolher um sistema inadequado ou que se tornasse obsoleto rapidamente poderia expor a rede a novos riscos. Além disso, a implementação de mudanças dessa magnitude deveria ser transparente para manter a confiança dos usuários e investidores, evitando crises desnecessárias. Apesar dessas dificuldades, sinais de progresso começaram a aparecer. Contribuidores propuseram estratégias para realizar a transição gradualmente, implementado um novo sistema em paralelo ao atual até que todos estivessem adaptados. Também foram iniciadas colaborações com especialistas em criptografia e pesquisadores da computação quântica para prever possíveis problemas. Embora houvesse muito trabalho pela frente, a comunidade demonstrava resiliência e determinação. Para muitos, esse processo não era apenas uma resposta a um risco iminente, mas uma oportunidade de solidificar o futuro do Bitcoin como uma tecnologia capaz de superar qualquer desafio. A computação quântica, com todo o seu potencial disruptivo, lançou uma sombra sobre o futuro do Bitcoin e de outras criptomoedas. No entanto, essa ameaça também trouxe à tona a capacidade de adaptação da tecnologia e a força da comunidade que a sustenta. A previsão de Satoshi Nakamoto, feita mais de uma década antes, demonstrou sua visão de longo prazo. Ele sabia que o Bitcoin precisaria evoluir para enfrentar desafios futuros, e agora a responsabilidade recai sobre aqueles que continuavam a desenvolver e apoiar o projeto. A transição para uma criptografia resistente à computação quântica representava não apenas um desafio técnico, mas também uma reafirmação dos valores fundamentais da moeda: descentralização, segurança e inovação.
Apesar do alarme inicial, analistas ainda consideram que o mercado tinha tempo para agir antes que a computação quântica se tornasse uma ameaça real. Essa janela de oportunidade era valiosa, permitindo que mudanças fossem implementadas de forma organizada e planejada. A história do Bitcoin mostrou que ele já havia enfrentado e superado crises antes, desde regulações governamentais até falhas técnicas. No entanto, essa nova era também levantava questões maiores sobre o papel das criptomoedas no mundo. Seriam elas uma solução resiliente para um futuro digital cada vez mais complexo, ou uma tecnologia fadada a ser superada por forças maiores? A resposta, como sempre, residiria na capacidade humana de inovar e se adaptar. Se o Bitcoin sobrevivesse a esse desafio, ele não apenas confirmaria sua relevância, mas solidificaria seu lugar como uma das maiores criações tecnológicas da história. A computação quântica, com todo o seu potencial disruptivo, lançou uma sombra sobre o futuro do Bitcoin e de outras criptomoedas. No entanto, essa ameaça também trouxe à tona a capacidade de adaptação da tecnologia e a força da comunidade que a sustenta. A previsão de Satoshi Nakamoto, feita mais de uma década antes, demonstrou sua visão de longo prazo. Ele sabia que o Bitcoin precisaria evoluir para enfrentar desafios futuros, e agora a responsabilidade recai sobre aqueles que continuam a desenvolver e apoiar o projeto. A transição para uma criptografia resistente à computação quântica representa não apenas um desafio técnico, mas também uma reafirmação dos valores fundamentais da moeda: descentralização, segurança e inovação. Obrigado por assistir a este vídeo, deixe um gosto e faça um comentário. Até à próxima.